Imagina amar alguém tanto que você se torna capaz de qualquer coisa por essa pessoa e depois descobrir que ela te via só como um instrumento útil. Você já sentiu isso, mesmo que numa escala menor? Essa mulher existiu numa lenda que atravessou 2.400 anos e os gregos tinham tanto medo dela que quase não conseguiram encená-la sem se sentir incomodados. Ela não nasceu monstro. Ela virou um depois que o homem que ela salvou decidiu que já não precisava mais dela. E o que ela fez em seguida ainda assombra quem ouve a história até hoje. Para entender o tamanho do que essa mulher fez, você precisa saber uma coisa. A peça sobre ela foi escrita por Eurípides, um dos maiores dramaturgos da Grécia Antiga, em 431 a.C. Mesmo assim, ela ficou em terceiro lugar, o último, entre 3 peças no festival mais importante de Atenas. Isso não aconteceu porque a história era fraca. Aconteceu porque ela era perturbadora demais para aquele público engolir. Você vai conhecer 4 camadas dessa vingança: o amor que a fez trair a própria família e o poder que ela usou para construir a vida do homem que amava. Depois vem a traição que destruiu tudo e o preço final. Quase ninguém, mesmo conhecendo o mito, entende esse preço até o fim. Antes de virar a mulher que os gregos temiam, ela era só uma princesa curiosa, filha do rei Eetes da Cólquida. Hoje você conhece essa região como Geórgia. Ela crescia entre encantos e ervas, aprendendo os segredos de Hécate, deusa da magia. O reino do pai dela era rico e temido. Ninguém ousava desafiá-lo. Um dia, um estrangeiro chamado Jasão desembarcou ali precisando de uma coisa quase impossível: o velocino de ouro. Ele ficava pendurado num carvalho sagrado, guardado por um dragão que nunca dormia. Antes de chegar, Jasão e seus argonautas já tinham enfrentado tempestades e monstros marinhos numa viagem quase impossível. Eles vinham de Iolco, na Grécia, cruzando o Mar Negro inteiro só para alcançar aquele reino distante. Você consegue imaginar o tamanho dessa jornada, arriscando tudo por um único objeto sagrado? Sem aquele velocino, Jasão nunca reclamaria o trono roubado de Iolco. Sozinho, porém, ele não tinha chance nenhuma. Segundo a lenda, os deuses Hera e Afrodite arquitetaram tudo. Pediram a Eros que disparasse uma flecha no coração da princesa, para garantir que ela se apaixonasse. A flecha acertou o alvo. A única pessoa capaz de ajudar Jasão estava bem debaixo do nariz do próprio pai dela, uma princesa que dominava plantas e poções como ninguém. No instante em que ela olhou para ele, sentiu o peito apertar de um jeito que nunca tinha sentido. Decidiu arriscar tudo o que tinha. Ela não usou espada nem exército. Usou o que sabia, com as próprias mãos. Preparou uma mistura de ervas capaz de adormecer o dragão que ninguém conseguia vencer. Invocou baixinho o nome de Hécate, a deusa que lhe ensinara cada segredo daquelas plantas. O ritual aconteceu sob a luz de tochas, com ela recitando palavras antigas. Hoje você chamaria isso de ciência. Naquela época só existia um nome possível: feitiçaria. Foi ali, entre fumaça e sussurros, que ela cruzou o ponto sem volta. Na calada da noite, ela e Jasão se aproximaram do carvalho sagrado onde o velocino brilhava sob a lua. O coração dela batia forte, misturando medo e determinação a cada passo mais próximo do momento decisivo. Gota por gota, o líquido escorreu pelas fauces do dragão até ele cair num sono profundo. O velocino de ouro, motivo de toda aquela expedição, passou para as mãos de Jasão sem que uma única gota de sangue fosse derramada. Você acha que foi aí que a história ficou fácil para ela? Foi só o primeiro sacrifício de uma lista que ainda ia crescer. Naquela mesma noite, fugindo do próprio reino, ela já sabia que não existia caminho de volta para a vida que tinha antes. E o próximo item dessa lista tinha o rosto do próprio irmão dela, que dormia sem imaginar o que estava por vir. Na fuga da Cólquida, com o pai furioso no encalço deles, ela fez algo que nenhuma promessa de amor devia exigir. Matou o próprio irmão, Apsirto, e espalhou pedaços do corpo dele pelo mar. Sabia que o pai pararia para recolher cada parte, por respeito aos mortos. Cada pedaço que caía na água era, ao mesmo tempo, um pedaço da própria família que ela deixava para trás. E foi exatamente isso que aconteceu. Eetes parou, atrasando a perseguição enquanto o navio de Jasão se afastava rumo à liberdade. Não foi um acidente qualquer, foi puro cálculo, uma decisão fria tomada numa embarcação em fuga para garantir que Jasão chegasse vivo em casa. Se você prestar atenção, esse foi o primeiro sinal de que o amor dela por Jasão não reconhecia limite moral nenhum. Anos depois, esse mesmo amor sem limite viraria a arma mais perigosa contra ele. Chegando em Iolco, o trono que Jasão tanto queria ainda estava nas mãos de Pélias, o usurpador. E de novo foi ela quem resolveu o problema usando um caldeirão mágico e a promessa de rejuvenescer o próprio rei.
convenceu as filhas dele de que aquilo funcionava e elas mesmas, cheias de esperança, ajudaram a matar o próprio pai. Você entende o tamanho disso? Ela não só matou por Jazão, ela manipulou outras pessoas a matarem por ele também. E dessa vez funcionou tão bem que consolidou o poder político dele de um jeito que nenhuma espada conseguiria. Parecia, finalmente, que todo aquele sangue tinha valido a pena. Depois de tanto sangue, eles se exilaram em Corinto e ali construíram algo que parecia enfim merecido. Uma casa, 2 filhos, uma vida. Você já parou para imaginar o alívio de alguém que abandonou reino, família e nome só para descobrir que no fim valeu a pena? Foi assim que ela se sentiu por um tempo. As crianças brincavam no pátio, o sol batia diferente e o passado parecia finalmente pago. Os 2 filhos cresciam saudáveis. Por um instante, ela se permitiu sonhar com uma vida comum, sem magia, sem fuga, sem sangue. Só que essa paz tinha prazo de validade e Jazão já estava de olho em algo que valia mais do que ela. Corinto tinha um trono, uma filha real disponível e um estrangeiro ambicioso disposto a subir. Numa manhã, Jazão vestiu roupas novas de noivo e nem olhou para trás ao passar pela porta onde Medeia estava. Para ele, aquilo era progresso, trocar de aliança como quem troca de emprego por um salário melhor. Ele achou que só estava resolvendo política. Não contava com um detalhe simples. Você não descarta quem te tornou capaz de vencer. Medeia não gritou. Olhou para a roupa nova, para a cara satisfeita dele e entendeu num segundo o tamanho da traição. Não era só um casamento, era um apagamento de tudo que ela tinha dado. Ela guardou aquele instante como quem guarda uma faca. Creonte, o rei de Corinto, sabia exatamente quem estava recebendo em casa. Ele conhecia o que Medeia fez para conquistar o Velocino de ouro. Sabia também o que ela fez para eliminar um usurpador do trono. Com medo, decretou o exílio, sem casa, sem status, sem pátria. Foi como se ela fosse demitida da própria vida, sem indenização, sem aviso. Medeia caminhou entre os portões sob olhares frios, carregando o sol que conseguia levar nos braços. Não implorou, ficou em silêncio, calculando. E aquele silêncio deveria ter assustado muito mais gente do que assustou. Numa noite sem lua, com os filhos dormindo, Medeia sentou sozinha diante de um frasco. A luz da vela tremia sobre o vidro e o silêncio da casa parecia maior do que nunca. Ela não estava furiosa mais, estava calculando como quem monta um jogo de xadrez emocional, prevendo cada jogada de Jazão antes que ele a fizesse. Repare na diferença entre uma explosão de raiva e uma vingança de verdade. A explosão passa. A vingança calculada não erra o alvo, porque conhece exatamente onde a dor mora. Medeia sabia que atacar Jazão de frente não bastava. Ela precisava atingir o que ele mais valorizava, o futuro que ele estava construindo sem ela, peça por peça. Os presentes chegaram embrulhados como gesto de paz. Um vestido, uma coroa, tudo com o cuidado de quem quer se despedir bem. A noiva vestiu, coroa na cabeça, tecido caindo pelo corpo, e em minutos o veneno agiu, tomando conta de tudo sem misericórdia. Creonte tentou salvar a filha e morreu abraçado a ela, os 2 consumidos pelo mesmo fogo invisível. Corinto inteira sentiu o choque daquela manhã. Os gritos ecoaram pelos corredores do palácio, um alerta tardio demais para qualquer ajuda. Jazão perdeu de uma vez a esposa nova e o rei que sustentava seu plano de ascensão, e ele ainda não sabia que aquilo era só o primeiro movimento. A casa ficou quieta demais. As crianças que antes brincavam no pátio não faziam mais barulho nenhum. Essa ausência dizia mais do que qualquer grito poderia dizer. Medeia não agiu por loucura. Ela sabia com precisão fria que matar a noiva e o rei feria o orgulho de Jazão. Só uma coisa feria o que ele realmente amava, os próprios filhos. Ela escolheu a dor que não cicatriza, a dor que acompanha um homem até o fim da vida, lembrando ele todas as manhãs do que jogou fora. Foi aí que a pergunta ardente encontrou resposta. O preço da traição. Quando quem trai não conhece quem enfrenta, se mede em décadas de arrependimento, não em um único ato de vingança. Jazão descobriu, tarde demais, que tinha traído a pessoa mais perigosa que conheceria na vida. Você esperava punição. Não veio. Um carro alado, dourado, enviado por Hélio, o próprio avô de Medeia, desceu do céu e a levou embora, longe de Corinto, longe de qualquer julgamento humano. Jazão ficou de joelhos entre as ruínas do próprio plano, sem noiva, sem rei aliado, sem filhos, sem nada que pudesse chamar de futuro. Ele tinha construído tudo em cima de uma pessoa que ele decidiu que já não servia mais. E foi exatamente essa pessoa que sobrou de pé, enquanto ele desmoronava sozinho, sem ninguém para recolher os pedaços.
A ambição que o fez trair virou a solidão que o consumiu. Em 431 A.C., quando Eurípides levou essa história para o palco de Atenas, o público não aplaudiu. A peça saiu em terceiro lugar entre três, o último lugar de um pódio que devia ter sido dela por direito. Os atenienses não queriam ouvir que um homem podia ser o vilão da própria história, nem que uma mulher estrangeira podia ser mais inteligente que todos os gregos ao redor. Séculos depois, tudo mudou. A peça passou a ser estudada, montada, discutida no mundo inteiro, não como retrato de uma bruxa, mas como espelho desconfortável sobre subestimar quem tem inteligência, história e limite próprio. Você conhece alguém que fez isso com uma pessoa importante? Achou que dava para descartar sem custo. Essa história incomoda até hoje porque ela não fala só de mitologia, fala de qualquer relação onde alguém decide que já usou o suficiente da outra pessoa. Jasão nunca imaginou que a mulher que salvou sua vida tinha limite, tinha história, tinha inteligência própria para responder. E foi exatamente esse erro que custou tudo o que ele tentou construir. Conta aqui nos comentários, você já subestimou ou já foi subestimado por alguém que amava? No próximo vídeo, a gente vai atrás de outra figura da mitologia que também foi mal compreendida e você vai descobrir por quê.